Olá, nesta semana o Ponta a Ponta destaca o programa Próximos Passos, de parceria do Ministério Público de Minas com o Governo do Estado para a garantia de direitos dos povos de comunidades tradicionais. Participam comigo aqui no estúdio o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas. Remotamente vai falar conosco a Maria de Fátima Alves, que é apanhadora de Sempre Viva e da coordenação da Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas. E ainda aqui no estúdio está conosco a Ana Carolina Guzmão, que é superintendente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu vou começar perguntando para Maria de Fátima, que representa, uma comunidade tradicional da região de Diamantina, como é que é a organização da sua comunidade, como é que vocês vivem? Oi, gente, tudo bem? As comunidades apanhadoras de flores estão localizadas aqui na porção meridional da Serra do Espinhaço e tem a sua organização na CODESEX, que é a Comissão dos Apanhadores de Flores, Sempre Vivas. E o modo de vida tradicional dessas comunidades é baseado em 3 principais atividades, que é a apanha de flores, que representa o carro forte da economia, a solta do gado curraleiro, que representa a poupança das famílias, e essas 2 atividades são feitas em áreas de uso comum, seja por um núcleo familiar grande ou por uma comunidade. E tem também as roças de toco e os quintais produtivos que garantem ali a segurança e soberania alimentar das famílias e também de quem está ali do entorno dessas comunidades. Tem também, são guardiões da água, então estamos aqui em cima da caixa d'água, se tem água nas casas é porque esse povo está aqui cuidando, e e tem tantas outras atividades que fazem parte do nosso sistema, nossas crenças, os nossos festejos, isso tudo faz parte do sistema. E algumas dessas comunidades foram reconhecidas como patrimônio agrícola mundial pela FAO-ONU. Então, o modo de ser, fazer e viver das comunidades apanhadoras de flores é importante para o mundo. Quantas pessoas vivem? Em torno hoje, o que já foi contabilizado, em torno de 15 municípios do estado de Minas tem a presença de apanhadores de flores sempre vivos. Então, assim, a gente não consegue trabalhar com toda a base, mas é um universo bem significativo aí de apanhadores de flores. Mas a flor sempre viva já foi catalogada em 30 municípios de Minas. Maravilhoso. Doutor Paulo César, o programa Próximos Passos foi criado para atender esse tipo de comunidade, né? Qual que é o objetivo dele? Como é que ele surgiu? Oi, Laura. Prazer estar aqui com você, Carolina, com Tatinha. Na verdade, o Ministério Público de Minas tem trabalhado historicamente em prol dos povos e comunidades tradicionais. Em Minas, nós temos pelo menos 17 grupos culturalmente reconhecidos com relação a essa questão da tradicionalidade, e como a Tatinha bem disse, que sempre relacionados com a questão do desenvolvimento sustentável, utilizando o meio ambiente inclusive como estratégia de reprodução cultural, de sustentabilidade econômica e também de preservação para as futuras gerações. Então, assim, nós devemos muito aos povos e comunidades tradicionais, e o Ministério Público de Minas reconhece isso. Em 2009, foi criada a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público, que tem entre suas atribuições apoiar essas comunidades, também prestando assessoria e apoio técnico aos promotores das comarcas e também assessorando o Procurador-Geral nesse sentido. E o Ministério Público, historicamente, em Minas, em 2007, nós tivemos um decreto, surge o decreto 6.040, federal, que regulamenta a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Em 2009, surge a CIMS, que tem o objetivo de, em 2014, a partir de uma audiência pública realizada aqui no Ministério Público de Minas, nesse prédio que nós estamos aqui hoje, descobrimos que havia um projeto de lei paralisado na Assembleia, aí junto com as comunidades tradicionais, esses vários povos, principalmente os povos do norte de Minas, os veredeiros, os geraizeiros, os vazanteiros, que estavam aqui na sede do Ministério Público, nós articulamos um documento, fomos à Assembleia Legislativa
E daí, rapidamente, com o apoio do governo, a união de esforços entre o governo, a Assembleia, diversas correntes políticas, foi sancionada a Lei 21.147 de 2014, que cria a política do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Apesar de serem povos maravilhosos e que fazem esse trabalho preservando a sua cultura e o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, ainda sofrem de muita invisibilidade. Em razão disso, em razão dessa invisibilidade, que no início da gestão atual do nosso Procurador-Geral, Dr. Jarbas, teve essa ideia e uma orientação dele no sentido da gente construir essa sinergia institucional para criar o programa Próximos Passos. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ele. Ana Carolina, eu queria saber que tipos de comunidades tradicionais a gente tem no estado de Minas. Olá, Laura. É com grande satisfação que nós estamos aqui hoje com o Dr. Paulo, com Tatinha, para trazer um pouquinho sobre o programa Próximos Passos, que é um programa de articulação de esforços, né, entre o governo do estado, o Ministério Público, a sociedade civil, as comunidades, para a garantia dos direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais. Bem, como o Dr. Paulo trouxe, a gente tem hoje 17 segmentos reconhecidos aqui no estado. Para iniciar o trabalho do projeto Próximos Passos, a gente formou um grupo de trabalho em parceria com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que Tatinha muito apoiou na figura de presidenta desse conselho, né, dessa comissão. E esse grupo de trabalho elencou municípios e comunidades para serem atendidas nesse primeiro momento. Que são quilombolas, indígenas. Isso. E nesse primeiro momento, a gente trabalhou com 6 municípios, atendendo às tradicionalidades quilombolas, indígenas, apanhadores de sempre-viva, faiscadores, vazanteiros, veredeiros e circenses. Ótimo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o que é a ameaça para esses povos tradicionais, como garantir os direitos deles. A gente vai para um breve intervalo e volta já. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com o programa Ponta a Ponta. E eu vou chamar a participação da Maria de Fátima de novo para ela contar para a gente como é que você atua na defesa dos direitos da sua comunidade, que tipo de ameaças você sofre. Pois bem, as comunidades apanhadoras de flores, elas viveram na invisibilidade por muitos anos e isso garantia um modo de vida tradicional. Essa invisibilidade chegou um momento que ela foi perturbada. Então, assim, as comunidades começaram a ser vistas, mas não de um jeito muito bom, vamos dizer assim. E junto a essa visibilidade vinha o não acesso a políticas públicas, a criminalização pelo modo de vida tradicional, a chegada às unidades de conservação, de proteção integral, sem consulta, os monocultivos de eucalipto, as grandes fazendas. Então, assim, foram várias ameaças que essas comunidades foi chegando próximo delas, foram sendo afetadas, e isso nos obrigou a ir para a luta. Então, assim, hoje nós somos organizados, já temos esse reconhecimento, estamos aí no processo de reconhecimento pelo IEFA, como Patrimônio Material do Estado de Minas, e fazemos parte também desse programa de Próximos Passos, que eu acho que é um avanço muito grande, tanto do Ministério Público Estadual quanto da SEDESI, de olhar mais para esses povos, de garantir que eles tenham acesso
a políticas públicas para manter o modo de vida tradicional. E o que é mais importante nesse processo é que isso é dialogado. Então, assim, não é uma coisa que chega de si. Então, assim, é com respeito ao modo de vida tradicional, é dialogando com as comunidades para entender quais são as demandas dela e como que isso chega nesses territórios para garantir a manutenção. Então, assim, nada mais do que um retorno do papel que a gente faz para o mundo, para o Brasil, para Minas. Então, assim, de ter alimento de qualidade na mesa, de ter água. E quando eu estou falando isso, não é só dos apanhadores de flores, são dos povos tradicionais de Minas. Então, assim, esse programa ele vem para garantir que essas comunidades permaneçam nos seus territórios e que permaneçam, inclusive, levando água e alimento para a mesa de todos. Ana Carolina, é um trabalho de proteção, né, de preservação dessas culturas, mas também de levar direitos fundamentais para esse povo. Quais são as ações do programa? Excelente, Laura. É um trabalho de garantia de direitos humanos. A gente trabalha com algumas etapas nesse projeto. A primeira etapa é a mobilização das comunidades e dos municípios. É muito importante a participação dos municípios, né? Nessa primeira etapa, a gente está trabalhando com os municípios de Diamantina, Buritizeiro, a gente também trabalhou com Teófilo Otoni e Berilo. E a gente já aplicou diagnósticos participativos nesses municípios, em que a gente faz uma visita até as comunidades, com a presença do município, da prefeitura, que atua enquanto um parceiro também desse projeto. Junto ao Ministério Público, a CEDES, então, aplica esse diagnóstico para a gente levantar as principais demandas das comunidades. Após o levantamento de demandas, é construído por todos esses atores um plano de ação, em que são pactuadas ações de garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Esse plano de ação, ele é monitorado pelo promotor natural, pelo promotor responsável pela comarca, que tem uma grande importância também nesse projeto. Doutor Paulo César, conta pra gente que garantias são necessárias para que essas comunidades continuem existindo e com todos os seus direitos. Laura, a demanda é muito grande. Quando a gente iniciou essa parceria, a gente fez uma consulta à classe. Nós começamos nesses poucos municípios que a Ana Carolina falou aqui, mas nós temos uma demanda de 140 comunidades. E assim, isso não chega nem perto do necessário. A invisibilidade, como a Tatinha bem disse aqui, é muito grande, inclusive no acesso à política pública. A experiência que a gente tem e a experiência dessa metodologia do Próximos Passos, que a ideia é estar próximo o Ministério Público, com os demais parceiros, o Ministério Público catalisando esses parceiros e ter reuniões periódicas de monitoramento e discutindo as questões. Mas assim, a violação no que diz respeito aos direitos mais básicos, acesso à saúde, comunidades com índice de analfabetismo enorme, acesso à estrada, acesso à água, é muita vulnerabilidade. Então assim, nós temos um caminho longo para percorrer. E assim, nós somos muito felizes com a parceria e a atuação dos promotores naturais, a adesão dos promotores tem sido muito importante. A gente costuma dizer que é o Ministério Público emprestando o seu poder para esses grupos mais vulneráveis e invisíveis. Estamos muito felizes com o resultado e com as parcerias. Ana Carolina, é importante um olhar para a economia, né? Para a maneira de subsistência dessas comunidades, né? O projeto também procura apoiar essas atividades como as apanhadoras de Sempre Viva e preservar essa cultura e desenvolvê-la também. Sim, sim. O diagnóstico participativo, ele contempla vários pontos e vários direitos. Então, a gente trabalha desde uma identificação do território, da regularização do território, se há conflitos envolvendo o território, a questão do direito à saúde, à educação, ao saneamento básico e também da economia, da segurança alimentar das comunidades, né? Então, a partir desse diagnóstico que passa por diversos âmbitos de direitos, a gente consegue ali ter um retrato participativo das comunidades e esse diagnóstico ele é muito interessante, Laura, porque as comunidades já propõem as soluções. Nós, enquanto governo de Minas, Ministério Público, a gente não quer impor soluções, a gente quer construir com a comunidade, respeitando seus usos, costumes e tradições. E dá para desenvolver essas atividades, por exemplo, sim. Sempre Vivas? Sim.
a gente tem trabalhado justamente nessa articulação de esforços, porque vão ter competências que são de órgãos federais, de órgãos municipais, estaduais. A gente busca também parcerias com a sociedade civil, para que a gente consiga, de fato, trazer os direitos, né, de forma concreta a comunidades que estão em situação de vulnerabilidade. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como as ameaças ao meio ambiente interferem no modo de vida de comunidades tradicionais em Minas. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta falando do trabalho do Ministério Público e do Governo do Estado para a garantia dos direitos de comunidades tradicionais em Minas. E eu queria saber da Maria de Fátima, como é que é a relação dessas comunidades com a natureza, né, com um estilo de vida mais diferente, né, do urbano. Pois é, Laura, as comunidades tradicionais, ela tem uma relação muito forte com o território. Então, assim, quando a gente está falando, a gente não fala de terra, a gente fala de território, porque envolve tudo que está ali na natureza, tudo que está ali no meio, faz parte do modo de vida. A gente não consegue contar a nossa história sem contar o pedacinho de terra da onde a gente vem, da terra onde pisa. Então, tem dois motivos, e essa questão da preservação, ela está incrustada no modo de vida tradicional. Então, assim, onde que chega unidade de conservação, por exemplo, é onde tem comunidades tradicionais, porque ali está preservado. As unidades de conservação não chegam onde tem mineração, já passou, onde o monocultivo já passou. Então, assim, e aí tem muito essa questão de ser da nossa natureza, porque aí é uma relação de respeito também, e também é a necessidade, a gente precisa da água, a gente precisa dos animais, a gente precisa das plantas, então a gente cuida das flores, porque ela precisa, a gente precisa dela todo ano. Então, assim, uma é a necessidade, a outra é incrustada. E é importante porque essa questão de cuidado que as comunidades têm é um papel importante para todo mundo. Então, assim, todos nós precisamos de água. Então, se tem água hoje na torneira, é porque tem um povo que está cuidando aí das nascentes, cuidando da caixa d'água, aqui de Minas, que é a Serra do Espinhaço. Se chega alimento de qualidade, você não consegue alimento onde uma mineradora passou, onde tem um monocultivo de eucalipto. Ninguém come eucalipto, a gente precisa de água, de alimento de qualidade. Então, essas comunidades é que garantem isso. Então, assim, isso vai além do que para a própria comunidade. Então, assim, é um papel de todos manter esses povos na comunidade, que aí a gente só consegue também a produção, mesmo de alimentos ou de água, as expressões culturais, e se a gente tiver o nosso território. Então, assim, é necessário que essas comunidades tenham seus territórios livres e sem ameaças. Doutor Paulo César, as nossas leis garantem essa proteção, porque a gente fala muito de proteção ao meio ambiente, mas essa proteção a comunidades como essa que são patrimônio nosso, né? Nós temos em Minas a Lei 21.147 de 2014, que cria, veja bem, a emenda da lei, cria a política estadual do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Então, assim, há um chamamento da lei, além dos artigos do próprio CAPT, na emenda da lei, mostrando o nosso desafio, né? Então, acho que a gente, e o papel do projeto Próximos Passos é exatamente buscar a eficácia social dessa lei, garantir o desenvolvimento sustentável nas suas diversas esferas, econômica, também, como a Tatinha disse, mas social e ambiental. Em reconhecimento a esse povo, né? Que, assim, vê o meio ambiente e os territórios onde eles estão inseridos de uma forma com mais amor. Eles estão em áreas mais preservadas, né? Mas há alguma ameaça especificamente para essas comunidades das sempre vivas? Quais são?
Muitas ameaças. As ameaças, quando você está ameaçando e o meio ambiente nosso está em constante ameaça, essas pessoas estão imbricadas com o meio ambiente, o modo de vida deles. Então, qualquer tipo de ameaça ao meio ambiente, como monocultura sem observância das regras técnicas, queimadas e qualquer outro tipo de poluição, acaba também afetando essas comunidades. Mas queria destacar que eles são os maiores protetores. E assim, exatamente por esse olhar mais humano, quase de parentesco, como diz o poeta, com relação ao meio ambiente, sabe? É um amor que nos encanta. Agora a gente precisa de conhecer mais e contribuir, e talvez o próximo passo, né, é um local adequado para a gente construir essas parcerias. Inclusive iniciativa privada, outros órgãos públicos, nós do Ministério Público, do Estado e das comunidades nacionais estamos abertos a construir essas estratégias. É o conhecimento que leva à preservação, né? Que tipo de outras medidas devem ser adotadas pelo Estado? Bem, as medidas a serem adotadas, né, das demandas que foram diagnosticadas são das diversas instâncias. Então, a gente cita aqui algumas demandas, por exemplo, desde construção de escolas quilombolas, a questão, por exemplo, de reflorestamento em territórios indígenas, solução, por exemplo, de eletrificação para comunidades quilombolas e apanhadoras de sempre viva, foi uma demanda que coletamos em Diamantina. Então, cada comunidade vai ter a sua realidade, o seu retrato, né? E por isso é importante a gente entender essa diversidade quando a gente fala dos povos e comunidades tradicionais, porque é uma realidade quando a gente visita, por exemplo, uma comunidade cigana, que é diferente da comunidade quilombola, da vazanteira, que tem uma relação direta com os rios, né, com o meio ambiente. Então, as demandas são diversas, de saúde, de educação, de direitos humanos. Muitas vezes a gente se depara até com casos de apoio para tratar questões de violências contra a criança, de violências domésticas. Então, na verdade, o Estado se aproximando das comunidades tradicionais em parceria com o Ministério Público. É uma parceria que para a gente traz muita felicidade no sentido de bons resultados, e a gente entende que esses órgãos precisam estar aí, né, unindo esforços para a garantia das comunidades tradicionais. Isso inclui, por exemplo, uma parceria com a Emater para replantio, como você citou, IEF, para eletrificação. Secretaria Estadual Nacional de Saúde, de Educação, e aí a partir de cada demanda a gente vai trabalhar aquela questão específica. Então é garantir ali uma visão, a realidade de cada comunidade que a gente está visitando. E não temos receita de bolo, né, para esse processo, é uma construção conjunta, participativa, respeitando inclusive a autonomia das comunidades. Muitas vezes a gente sempre pergunta qual que é a prioridade da comunidade. Às vezes a comunidade fala para a gente o seguinte, uma comunidade que a gente visitou, olha, é o nosso espaço cultural. Olha, mas vocês têm tantas outras demandas, mas é esse espaço que une a comunidade. É esse espaço que traz o elo da comunidade. Então a gente não tem como dizer o que é melhor para aquela comunidade. É a própria comunidade, a partir da sua tradição, que constrói com os órgãos públicos as soluções ali para as violações que eles enfrentam. Maravilha, é questão de escuta mesmo, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui, Tatinha, né? Como ela é carinhosamente chamada por vocês, e a vocês dois pela presença aqui no estúdio. Foi um prazer. Obrigado. O Ponta a Ponta fica aqui e toda semana a gente traz um tema novo. Continue conferindo a programação da TV MP. Até breve.